Boa tarde. Boa Nós tarde, somos do Comitê de Cultura do Núcleo São Paulo. Eu sou a Valéria Copelli Cassiolato e hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco a Raquel Naveira, que é escritora, graduada em Direito e Letras, mestre em Comunicação e Letras pelo Mackenzie, pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e Academia de Ciências de Lisboa. E aí a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouco sobre essas mulheres alquimistas que transformam os alimentos, sempre com muita poesia, criatividade, e esse protagonismo feminino junto com o alimento, a comida e a poesia. Raquel, você tem a palavra. Muito obrigada por estar com a gente. Valéria. Creio que esse tema é lindo. Culinária e poesia. As sábias mulheres alquimistas na cozinha. E o poeta que prepara também pratos de palavras para serem degustados. E saber e sabor. São duas palavras que vêm da mesma raiz de sapiência, de sabedoria, e é preciso saborear as palavras, assim como temos o prazer de saborear um bom prato na cozinha. E é uma arte, a arte da culinária, em que a beleza ela se oferece como sabor, como gosto, como cheiro, como forma. Então, de certa forma, também está ligada às artes plásticas e a memória que nós temos desde a nossa infância, da maneira como fomos alimentados, porque o ser humano ele vive do alimento e ele vive do alimento também que é a palavra. Até mesmo eu diria que esse alimentar-se tem uma forte raiz mística. Quando Jesus fala, por exemplo, que ele é o pão da vida, que ele se oferece numa Eucaristia que é quase antropofágica, nós vamos devorar esse pão que vai fazer parte de nós, do nosso sangue, do nosso espírito, os vários milagres dele de transformar pães em peixes e dele dizer: Eu sou a palavra e a palavra é o alimento. Eu lembrei também da Emília, do Monteiro Lobato, quando ela diz assim que achava que os livros deveriam ser comestíveis. Nós deveríamos ler os livros, devorá-los e eles passariam a fazer parte de nós. E é verdade. Quando escrevemos um livro, um poema, ali estão o nosso sangue, o nosso espírito, e eles vão ser introjetados e servir de alimentos para outras pessoas, o nosso sangue, o nosso espírito. Vejam que na magia negra também, se você tem uma maçã envenenada, que é oferecida à Branca de Neve, é uma espécie de magia através do alimento que é veneno. Então, nós temos os dois lados, os dois contrapontos aí místicos. Então, eu creio que a memória é esse estômago da mente em que nós assimilamos coisas e os artistas sabem de tudo isso, sabem que as suas obras devem ser degustadas e saboreadas, porque pensar e comer são a mesma coisa. Olhe que lindo esse poema do Mário Quintana, quando ele diz assim: Eu sonho com um poema cujas palavras sumarentas escorrem como a polpa de um fruto maduro em tua boca. E aí temos um outro signo interessante, que é a boca. A boca que é para comer e para falar. A boca que tem esses dois sentidos
do alimento, da comida, da palavra, e quando a boca se afasta do seio, começa a balbuciar e a gritar e a procurar formular alguma forma de falar com a mãe da sua fome, do seu desejo, da sua necessidade de sucção, da sua necessidade de se alimentar do leite materno, do leite da palavra. E aí, então, eu fico pensando que fome, que desejo, na verdade, são o mesmo mistério, e que toda culinária é a realização de um sonho. No momento em que você, por exemplo, pensa assim: vou fazer hoje uma moqueca maravilhosa. Você já começa a imaginar, olha a imaginação. Você já imagina os ingredientes, você já imagina como fará a alquimia daquele peixe com as batatas, com o leite de coco, com azeite de dendê. Você já vê fumegando, você se prepara e aí você vai desenvolvendo os passos para fazer aquela moqueca até ela estar pronta para ser servida para o paladar de todos, aquilo que foi o seu sonho, a sua generosidade, a sua energia, a sua potência para oferecer esse manjar, essa iguaria. E veja, do outro lado da ciência, os laboratórios, com aqueles tubos de ensaio, com aquelas fumacinhas saindo. Os laboratórios, eles têm muito de cozinha. Ao mesmo tempo, a cozinha, ela tem muito assim dos instrumentos que são quase de tortura. A faca, o fogão, o fogo, o ralador, são instrumentos assim muito ligados também a uma energia do cortar, do ralar, do mover, é algo assim muito forte, transformar essas substâncias, esses materiais, alquimicamente em novas matérias, em novas formas, é algo que exige realmente muita prova do conhecimento, da técnica, do ponto em que o cozinheiro quer chegar. E tudo é, sim, É. muito ligado à imaginação do cozinheiro e ao trabalho do cozinheiro. Sim, Valéria. Tem eu lembrei agora desse livro de A Comida como Cultura, do Máximo Montanari. Ele fala exatamente isso. A comida é uma expressão de cultura. E aí, essa transformação que se dá na cozinha, como você está dizendo, é uma transformação o modo de servir, essa cocção. E isso tudo são características culturais de cada povo, né? Então é muito interessante ele fala a história da alimentação na Europa, né? Então, como que esse produto, esse alimento que era bruto, ele se transforma através do fogo, do fogão. Então é muito interessante, faz parte da cultura de cada povo mesmo. Sim, e falando em cultura, eu queria trazer um pouco da cultura da minha terra, porque sou pantaneira, criada em Campo Grande, Bela Vista, que é a fronteira do Paraguai, indo a fazendas. Então, essa memória da culinária pantaneira é muito forte para mim. Eu escrevi alguns poemas sobre esse tema. Eu quero ler o poema que eu escrevi sobre a culinária da minha região. Diz assim: na fazenda era duro o batente na cozinha. De manhã cedo, arroz carreteiro quente, que tropeiro não pode ir para o campo de barriga vazia. Depois, o leite vindo do mangueiro, o requeijão entre sequilhos.
os restos esquartejados da vaca, cada qual para o seu destino. Mocotó para geleia, tripa para linguiça, costela para o forno. E tem a hora de carregar mate, de descascar mandioca, de amassar chipa, de curar queijo, de curtir goiaba, de limpar peixe, de fazer sabão. Eterna luta com água, com fogo, com gordura, com pena, com escama, com casca, com faca e facão. Na fazenda, era duro o batente na cozinha. Cozinheira tinha sempre peito de tábua, mãos com barbatanas e olhos melancólicos de quem cria filho enroscado no fogão. Na fazenda, a padroeira da cozinha era Santa Marta. Quando de noite chegavam homens a cavalo, contando as histórias da cidade, e se aglomeravam no galpão, rezava-se para Santa Marta, para que ela garantisse mesa farta e aplacasse tanta fome, tanta sede que se tem nesse mundo. Na fazenda, o estômago devorava o âmago de todas as coisas. Então, Ai, que lindo, muito lindo. Perfeito. então Até eu gostaria depois que você fizesse algum comentário, porque eu li da influência japonesa nas comidas aí do Mato Grosso. E é queria que você falasse verdade, Mato também um Grosso do Sul. pouquinho. É, É verdade, Valéria. abaixa um pouquinho o teu vídeo só, por favor. É Será isso, aí assim? melhor. Isso, Aí? melhor. É, tá ótimo. Sim, é verdade. Achei curioso. Quando eu era pequena, minha avó sempre comentava assim, que Campo Grande era uma ilha de turcos. Turcos são libaneses, sírios, todos os armênios, né? Então, que Campo Grande era uma ilha de turcos, cercada de japoneses por todos os lados. Os japoneses tinham as hortas, em volta da cidade, as chácaras, as hortas, e aí eles colocavam os legumes, as hortaliças em carroças e vinham para a cidade e entregavam nas casas. Ainda cheguei a pegar esse movimento. Uhum. Então, por isso, nós temos duas grandes influências na culinária aqui da região. A primeira é a influência japonesa, sendo que o soba, ele é considerado um símbolo imaterial da nossa cultura, e em diário oficial mesmo, tudo certinho. Os japoneses Uhum. daqui, eles são, na maioria, okinawanos. Eles vieram da ilha de Okinawa, que é uma ilha com todo vamos dizer assim, uma proximidade da Indonésia, da Polinésia, da China. Então, tem uma cultura um pouco diferente do Japão. Hoje eles estão pertencendo ao Japão, já foram dos Estados Unidos, já foram base dos Estados Unidos também. Então, durante a Primeira Guerra, vieram muitos okinawanos aqui para Campo Grande. E eles cuidavam da feira central, uma feira grande. Eles fizeram a feira, olha que interessante, perto dos colégios tradicionais, que eram o Dom Bosco e a Auxiliadora, porque eles dão muito valor à educação, né? Primeiro saúde, depois educação, depois o resto, né, das necessidades. Então, eles se colocaram ali na feira central, perto dos colégios, e tinha um cantinho onde eles se escondiam para provar essa iguaria que é o sobá. O sobá ele é um macarrão sarraceno, um macarrão artesanal, embebido num molho quente de shoyu, de peixe. Depois ele tem carne suína ou carne bovina, já é uma pequena mudança.
o certo é a carne suína, omelete, salsinha e cebolinha, tudo, gengibre, e tudo isso fumegando naquelas tigelas. E ali no canto, assim, com uma cortina de plástico tampando, eles faziam a sua refeição, o sobá. E as pessoas ficavam curiosas, o que que eles estão comendo lá? E aí começaram a servir o sobá também para as pessoas. E aí ficou essa febre. Hoje em dia, vamos falar da nossa memória barra estômago. Quando queremos lembrar de Campo Grande, quando estamos com saudade de Campo Grande, o que nós queremos é ir na feira comer sobá. É o prato Interessante. que nos liga a muitas memórias. E aí, então, a Ah, cozinha japonesa, okinawana, muito forte, e a cozinha árabe, também muito forte. O charutinho, o quibe, todas as delícias árabes também fazem parte do nosso paladar desde a infância. E aqui havia uma cozinheira fantástica chamada Dona hum, Tita, que foi quem começou na sua casa, no seu quintal, a servir as iguarias árabes, libanesas, e isso foi uma febre também. Ela passou para várias gerações todos os segredos da cozinha árabe. E para ela eu também escrevi um poema. Diz assim: Dona Tita faz quitutes da cozinha de Beirute, charutos de folhas de uva, colhidas da parreira do quintal, quibe de carne crua e trigo moído, tabule de hortelã, pasta de grão de bico, coalhada seca, tudo regado de azeite, curtido de cebola, acompanhado de pão branco e fino. Para a sobremesa, doces oleosos de semolina e gergelim. Dona Tita sabe, ninguém resiste aos quitutes de Beirute. que ótimo. A Essa é Guidares é Campo muito boa. Grande. Agora eu queria colocar também um outro poema, Valéria, que fala de uma coisa assim muito forte de quando eu era criança e das minhas memórias em fazenda, que era o dia de carnear a vaca. A gente já sabia, os homens já preparavam tudo, porque naquele dia eles escolheriam uma vaca, iriam levar lá para o campo, carnear, cortar, já trazer os pedaços dessa vaca. E assim, eu era criança e isso para mim era muito chocante de ver a vaquinha indo embora e os homens com os preparados, como eu falei, a cozinha, as ferramentas de cozinha são muito torturantes e eles já iam com facões, com os cutelos para fazer aquele trabalho de carnear a vaca. Aliás, um detalhe, Valéria, pantaneiro, a pessoa que trabalha na fazenda, o pantaneiro ele é muito simples, ele não tem muitas ambições, ele não quer ter uma fazenda, o que ele quer é comer carne. Todos os dias, a melhor carne possível. Isso daí é a regra de uma boa fazenda, é ter bastante carne. Então, havia esse dia de carnear a vaca e eu já ficava imaginando na minha sensibilidade de menina, aquela vaca ir para o sacrifício. Até minha avó explicava: o sacrifício da vaca é porque ela vai nos alimentar. Nós temos que honrar a vaca, porque tudo nela serve para nós e serve para o nosso alimento. E aí eu escrevi assim: era dia de carnear vaca, dia de faca, de matança, de aves negras, de céu cruento. Os homens iam para o campo com a promessa da carne. E eu ficava imaginando as lágrimas saltando dos olhos mansos
o bicho estrebuchando nos cascos. Quando voltavam, o sol ardendo como brasa no crepúsculo, carregando fígado e coração, encharcados de sangue, impregnados de delícia selvagem, minha alma se confrangia, enquanto, resignada e faminta, observava as chamas preparadas para o bárbaro banquete. Detalhe: a parte a cabeça inteira da vaca no forno, os miolos borbulhando, delícia das delícias. Na hora, assim, aí já passava todo aquele, vamos dizer assim, aquele pensar no sofrimento da vaca, né? Mas diante daquele banquete, e diante daquela generosidade da natureza de nos alimentar, de passar para o nosso sangue, o sangue daquele sacrifício. É, é uma coisa muito forte isso, essa transubstanciação, vamos dizer assim, né? Do sangue no nosso sangue. E uma coisa que eu queria lembrar também, Valéria, que eu li, é a parte de Santa Marta, né? De Marta, Marta e Maria dos Evangelhos. São figuras muito incríveis. Na fazenda, geralmente no armário tinha a passagem evangélica, alguma referência a essa passagem de Marta e Maria, porque elas são amigas de Jesus, elas recebem Jesus na sua casa, são irmãs de Lázaro, e Marta é uma mulher muito ocupada, pensando no que vai servir, como que vai servir, preparando o banquete, o almoço, e Maria já é toda contemplativa, só quer saber de ouvir a mensagem do mestre. E aí, então, Marta fica brava. Mas que é isso? Fala para ela me ajudar um pouco aqui na cozinha. E Jesus diz: Marta, Marta, não te preocupes. A Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. Então, eu diria assim, Nossa. que às vezes somos Marta e temos que nos ocupar com as coisas, porque a cozinha é um laboratório que exige um preparo muito grande, uma disciplina também. E às vezes somos Maria, que queremos ouvir as mensagens, que queremos ter prazeres de assistir a um filme, de ler um livro, de contemplar um pôr do sol. Então, tudo é o equilíbrio, né, de como vamos ser Marta e como vamos ser Maria ao mesmo tempo. Mas essa crença, digamos assim, que Marta poderia fazer um milagre dentro da cozinha de multiplicação. Então, chegaram homens do campo, de repente, muitos homens. O que é que vamos fazer para que isso que tem aqui dentro renda para esses homens? Mais carne, fritar ovos, tem alguma linguiça pendurada, tem queijo. O que nós vamos fazer para que seja suprida a fome desses homens, né? E aí, realmente, a gente sabe disso, né, Valéria? Na nossa cozinha, muitas vezes a gente entra e fala, mas o que eu vou fazer hoje? Tem nada para fazer aqui. Mas, de repente, a gente se lembra, aquele fubá, aquele negocinho que está na geladeira. E aí, com a nossa imaginação, Atividade. Ah, com a nossa criatividade, nós utilizamos aqueles alimentos que estão ali e, de repente, eles se multiplicam, eles se transformam novamente em outras coisas e preenchem a fome, porque essa capacidade, principalmente das mulheres, de sermos nutrizes, nutrizes do nosso lar, nutricionistas do nosso lar, é algo muito importante, porque é só a partir desse estômago
que recebeu a memória, que recebeu a palavra, que recebeu o alimento, quando ele está saciado, aí então nós nos abrimos para outras realidades, para as realidades do sonho, para as realidades daquilo que estamos criando, imaginando, estudando. É só a partir desse momento que vai haver uma abertura para outros sonhos. E É, então é isso, é essa memória toda me alimenta, Valéria, me alimenta, alimenta minhas lembranças, alimenta a minha vontade de generosamente alimentar e ser alimentada. é. Só fazer uma citação que eu li mês passado, O Fio das Miçangas do Miyakoto. Sim. Contos do Miyakoto, ele fala essa questão de a cozinha sendo uma forma de amor ao próximo, aos outros. Então, quando o neto dessa avó que ele cita no conto, ele vai para a cidade grande e vai ficar num hotel, ela fala, mas e quem vai cozinhar para você? Quem é essa pessoa que vai fazer essa transformação que você está dizendo e É o vai te cuidado, né, alimentar Valéria? O e vai cuidado. cuidar? Então ela fala isso, que o espaço como um lugar de magia. Até lembro que ele fala que cozinhar é um ato de amor, meu neto. Então, uma preocupação extrema com essa questão do alimento mesmo. É bem interessante também. É um outro ponto, assim, da nossa culinária. Nós temos, por exemplo, as coisas que são feitas com milho, curau, pamonha, e o milho é extremamente americano, assim como o trigo e a batata são europeus, vieram da Europa. O milho é nativo, então é algo. A Cora Coralina escreveu a oração ao milho. O milho e o queijo. Queijo também é muito importante. E você vê que os queijos, eles dão até, vamos dizer assim, nomes a locais. É, na França mesmo, camembert. Você conhece a região pelo Uhum. queijo que é feito no Sim. local. Minas, o queijo de Minas. E aqui também nós temos uma cultura grande do queijo, de fazer o queijo, que é toda uma técnica de colocar na forma, de talhar, de mudar a água do queijo. É, é todo um ritual também. O queijo, a linguiça. Aqui, por exemplo, nós temos a linguiça de Maracaju. Maracaju é conhecida nacionalmente por sua linguiça. E a linguiça tem também toda uma técnica, porque é preciso colocar a carne bem picadinha, bem cozida, mas cozida no limão, na laranja, dentro dessa linguiça. Depois, pegar o espinho da laranja e fazer assim alguns cortezinhos para que saia o ar da tripa. Enfim, tem um monte de técnica e também alguma coisa comunitária. As mulheres se reúnem para fazer o curau, para fazer o queijo, para fazer a linguiça. É um momento de comunidade, é um momento de interação e, ao mesmo tempo, são coisas assim comerciais importantes para aquele local, para aquelas famílias e que vão para o mundo inteiro, né? Então, são pontos importantes regionais e para o desenvolvimento do local, né? Eu vou ler um poema, que é um poema sobre fazer queijo. Ah, tá bom. Veio o leite tirado no curral, esguichado ao primeiro raio de sol. Leite de ovelha de lívida nata, resinoso como seiva de planta, soja ou figueira. A mulher mergulha o coalho, talha,
meio esverdeado, cor de mate na cuia. Separa o soro, salga, amalgama o conteúdo na forma. A pasta fermenta flores brancas e maturadas. As ligas se unem, as fibras se curtem e rangem. Vai lavando, desdobrando, alisando a face de lua até dar ponto, curado e curtido. Eu faço poesia que nem queijo. Que ótimo, Mais adorei. uma vez, né? Mais uma vez, poesia e culinária, né? Queijo Sim, e sim. poema, Ai, eu amo talhados numa queijos. Os queijos são forma. ótimos. É. E não podemos ficar sem queijo também. É ponto importantíssimo dentro da nossa dieta termos queijo na geladeira sempre, né? Sim, maravilhoso. Sabe, você estava falando de memórias aí, a gente tem umas memórias que ficam armazenadas, assim, né? A nossa família é de italianos, então minha mãe Hum, sempre contou da polenta que era feita nas fazendas pelas sim. mulheres, sempre, né? E que Aham. cortava com linha, Ah, os porque pedacinhos. os Às pedacinhos vezes que eram fritavam cortados e também. às vezes fritava ou comia com leite, você estava falando. Então, assim, são as Aqui memórias comia-se muito. afetivas. Eu nunca, é uma coisa que eu olhava, não gostava muito, mas assim, à noite comiam muito abóbora com leite com nata, como se fosse quase um doce, sabe, uma coisa assim. Mas à noitinha cabia abóbora com leite. Fazia Ah, que parte ótimo. da dieta das fazendas. É, muito interessante tudo isso. E, lembrei a Kátia Canton também tem um livro sobre a cozinha encantada dos contos de fada. Que Hum, cozinhar, ela diz que é uma tarefa mágica, né? Que você sim, transforma o que você está falando, do leite, da farinha em um bolo. E aí a gente fica relembrando. Chapeuzinho Vermelho leva a cestinha com com todos aqueles docinhos e doces. bolos, o lanchinho para vovó. A gente tem a outra história do Joãozinho e Maria, a casa toda de doces, com a bruxa. Então, você Aham. começa a lembrar todos os A Bela contos de fada. Adormecida, ela estava fazendo bolo também, quando ela é descoberta pela bruxa. Exatamente. Então, também é outro campo que é muito importante para a gente falar disso, da poesia, da história e do alimento, né? E, em geral, com protagonismo feminino, né? Então, Sim. eu acho que a mulher é a bruxa ou é a fada, Uhum. sempre criando e trazendo mais. Eu acho que mais informação e mais E cultura assim, dentro da culinária. o homem cozinheiro, com aquele chapéu de mestre Cuca, é também um personagem digno dos contos de fadas, não é? É E verdade. o homem parece que quando ele é um bom cozinheiro, há uma elegância nisso, né? Diferente. É muito elegante o homem na cozinha. A mulher parece que já está ligada mais a essa coisa meio assim de fazer um- uma certa bagunça na cozinha, ou a bruxa na cozinha. O homem não. Ele é elegante como mestre Cuca, né? Ele tem um dom especial. E você veja como que são hoje insensados os mestres cucas, né? Os cozinheiros, os chefes de cozinha. Aqui nós temos um chefe de cozinha só de iguarias pantaneiras, que é o Paulo Coelho Machado, que viaja por vários países, por consulados do mundo inteiro para levar a cozinha pantaneira.
Ah, legal. Ah, muito bom isso, né? Eu acho que é interessante. Quando eu vi aquele teu artigo falando da poesia e dos alimentos, da culinária, eu falei, que tema interessante que a Raquel abordou, né? Porque une duas coisas que são o nosso dia a dia, né? Uhum. E aí Esse traz livro essas. aqui também é muito interessante, Valéria. É, Variações sobre o prazer, de Rubem Alves. E ele tem um capítulo todo dedicado à cozinha, a saber e sabor, a esse nosso desejo de comer a vida, de beber o mar, que nós somos pessoas de uma antropofagia imensa, né? De uma vontade de devorar a vida mesmo, de saborear a vida. Então, é muito interessante o livro do Rubem Alves, com esse capítulo dedicado à culinária. Ah, interessante ele traz também. também, Valéria, não vamos nos É, esquecer, filmes importantes sobre culinária. Por nossa, é exemplo, verdade. a festa de Vários. Babette, né? Que é até assim, ela está preparando o banquete para que aquelas pessoas sintam prazeres e essas pessoas já estão pensando que talvez ela esteja trazendo o pecado através de tanto prazer, né? O Como Água para Chocolate também é um filme Verdade. sobre cozinha e há outros sobre esse tema. É verdade. Ah, se começar a listar, a gente não para mais de falar. Ah, mas muito bom. Acho que foi interessante o debate. Eu acho que a gente pode evoluir sempre através desses bate-papos. Eu acho que isso é muito bom para o grupo Mulheres do Brasil, né? Que a gente sempre está atualizando, ainda mais com uma pessoa como você, que assim, a gente tem a honra de estar conversando aqui, diversos livros publicados e textos aí na mídia. Então, queria te agradecer muito a Agradeço, Valéria. presença. Eu espero que todos tenham ficado assim curiosos de conhecer a culinária pantaneira. E assim, o nosso desejo é que todas as casas tenham alimento, tenham fartura, que tenhamos a disposição e a alegria de cozinhar o alimento e de também cuidar dos nossos espíritos com o alimento da palavra. Ah, que lindo, isso mesmo. Muito obrigada. Um prazer tê-la Obrigada, conosco. Valéria. Muito Tchau, tchau. obrigada. É, Obrigada à sua audiência. Tchau. obrigada.